A ação da Vale entrou em região decisiva. Depois desse movimento de correção, ou a gente segura nessa faixa de preço para iniciar uma nova alta, ou aquele nosso cenário de mais correção, de um mercado ainda mais forte para baixo, começa a ficar cada vez mais vivo, né? Então vamos ver todos os pontos importantes, o que a gente não pode perder de suporte, o que a gente pode mirar aí de alvos caso isso aconteça. Então, tudo isso a gente precisa ficar de olho nas ações da Vale agora, pelos sinais que ela tá dando, tá? Antes de continuar, claro, não esqueça aí nosso canal de criptomoedas. O mercado aí pode estar preparadíssimo para um movimento muito forte de alta. Quem aproveitou todo esse tempo para estudar, conhecer, investir no mercado cripto, provavelmente vai se dar muito bem. Então, aproveita enquanto é tempo. Tem aqui o QR Code e no primeiro comentário fixado. Então, vamos aqui para o gráfico. E também é importante ressaltar, né? A gente vai ver notícias, fundamentos, preço justo. Esqueci também de falar, né? Afinal, a gente sempre deixa o vídeo aqui o mais completo para vocês. Passando para o nosso gráfico aqui, então, nas ações da Vale, o que a gente vê? Melhor oportunidade de comprar Vale foi lá na casa dos 55, 50 reais. Já falamos bastante sobre isso, não vale a pena a gente retornar, tá? A Vale ficou muito tempo lateralizando, quebrou uma estrutura de baixa lá do topo histórico. Então, assim, ó, tava cheio de motivos para comprar aqui. Só não comprou quem estava dormindo, tá? E perdeu essa bela movimentação, onde a gente viu aqui a Vale fazer um movimento de mais de 70% de alta antes de iniciar essa correção. Inclusive, a gente falou muito sobre a zona dos 85, sobre como uma zona de realização parcial, tá? Lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, que eu faço com o meu dinheiro. Todo mundo tem o dever aí de estudar e tomar sua própria decisão. Mas depois de uma alta aí de 70%, numa ação como a Vale, que é uma ação grande, que não traz uma volatilidade tão grande assim, historicamente, não fazia sentido não realizar a parcial, tá? Então a gente tinha vários motivos para isso e a gente teve aqui esse momento. Agora a gente fez essa correção, viemos testar esse caixote vermelho aqui dos 80 novamente. No diário a gente vai ver melhor aqui essa região, porque ela pode pesar muito na nossa leitura. A gente falhou em fazer um topo mais alto, então a gente fez um topo aqui nos 91 e um topo aqui nos 89. Isso aqui pode ser o nosso pivô de baixa corretivo. Afinal, a gente partiu dos 50 até os 90 reais em linha reta. Ele não parou para lugar nenhum, ele não parou nessa zona de congestão de 62, não parou na zona de topo histórico de 72. São todas zonas de briga, né? Que a gente sempre espera algum tipo de volatilidade do mercado. Ele passou reto. Então, imagina que se o mercado realmente quiser corrigir todo esse movimento de alta, a gente pode e deve ter alvos bem mais abaixo do preço de hoje. Por isso, insisti bastante na zona de realização aqui dos 85, tá? Justamente pela essa tentativa do mercado renovar máximo. E agora, se ele não segurar nesse reteste, a gente vai ver essa correção se aprofundando ainda mais, o que não invalidaria nem um pouco a nossa trajetória de alta de longo prazo, apenas uma correção proporcional à alta que a gente teve, né? Se a gente for olhar, não teve nada ainda que a gente possa chamar de correção dessa alta que se iniciou lá nos 50. Então não é nenhum absurdo pensar em um movimento mais profundo. No gráfico diário, a gente fechou algumas zonas importantes aqui. A gente tinha uns pequenos gaps nessa faixa de preço que foram fechados com uma barra grande, com volume elevado. Então, se o mercado agora retomar a alta, fechar o gap agora superior aqui nos 84 e for embora, maravilha, o resto da posição vai estar aí pronta para surfar esse movimento. Só que, ao mesmo tempo, se a gente falhar nessa região onde a gente tem lá do dia 21 de janeiro um volume que sustentou essa faixa, então veja que a gente teve esse volume elevado, sustentou essa queda e puxou o preço de novo para cima, e agora a gente está retestando ela. Então, se segurar aqui, pivô de alta. E aí a gente pode tentar fazer um novo pivôzinho aqui para dar sequência. Perdeu essa região dos 80, aí prepare-se para esse movimento corretivo, porque o mercado não vai subir para sempre. Não importa o quanto uma ação seja boa, o quanto ela esteja positiva, ela não vai subir para sempre. Então, entendam isso e tenham isso em mente na hora que vocês decidirem se vão continuar comprados ou não, se vão vender parcial ou não, porque
Em algum momento ela vai corrigir. Pode ser que ela esteja dando os primeiros sinais que não foram confirmados ainda, tá? Ou pode ser que ela continue subindo. Com tudo isso dito, então, vamos ver agora alvos para alta, alvos para baixa, zonas de suporte, aonde comprar para quem está chegando atrasado. Tudo são pontos aí importantíssimos que a gente tem que observar para continuar acompanhando o mercado, né, e saber reagir ao que ele pode nos mostrar nas próximas semanas e próximos meses. Antes de continuar, claro, não esqueça a nossa área de membros, nosso membro capitalista aí com acesso completo, Bolsa Americana, criptomoedas, tá? Bolsa Brasileira, tudo no WhatsApp, quase que 24 horas por dia, então aproveita e se torna membro do canal. E claro, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, super importante e ajuda muito o canal aqui a continuar crescendo. Vamos lá então. Alvos para Vale nesta possível queda se confirmar a perda aí dos 80. A gente tem dois alvos. Primeiro a gente puxa uma FIBO lá do fundo onde o movimento se iniciou e a gente já vai dar de cara com uma região, 62, onde a gente tem um gap, onde a gente tem essa zona de congestão aqui do meio dessa acumulação e a gente está falando aqui de uma queda de mais ou menos uns 20, 25%. Então esse seria o nosso alvo mais pessimista, aquela correção mais profunda. Mas qual é o primeiro alvo que a gente tem que começar a observar já? Topo histórico. Tá? A gente não, aqui na semana do dia 16 de março, a gente não chegou a testar o topo histórico. Faltou um pouco. Ó. Então a gente pode estar vindo fazer esse pivô corretivo, testar o 70, perder o fundo anterior para trazer, buscar aquela liquidez, então fazer esse movimento e depois entregar alta. Só que a gente não tem como saber se é isso que o mercado vai fazer antes disso acontecer. Então não tem como a gente entender como vai se comportar esse teste se ele realmente, de fato, vier a acontecer. Então tudo que a gente pode fazer é esperar. Bateu no 72, perdeu o fundo do 76 e depois voltou acima. Provável pivô corretivo em sequência de alta. Ah, fez aqui, testou o 70 e falhou. Cara, vai lá buscar o 62, 65. Então seriam as duas regiões onde eu procuraria oportunidades para quem ainda não comprou. Caso a gente segure essa zona, segure os 80, aí a gente vai mirar para cima. Estamos falando aí da Vale conseguir bater os 100 reais, perdão, que é um valor psicológico fortíssimo. Ele pode e deve ter dificuldades. E depois buscar 110, 120, se realmente a gente segurar e transformar essa zona numa reacumulação. Tá? Então vamos ficar de olho, por enquanto não tem nada a ser feito. Quem fez o dever de casa e realizou parcial agora é só ficar tranquilo e deixar o mercado fazer sua parte. Na parte aqui do minério de ferro, a gente segue na briga. O mercado está querendo romper esse pescoço do 108 e o ponto é, se o mercado romper essa acumulação que ele está tentando fazer nesse exato momento, a gente está falando de um mercado sair de uma congestão de mais de 2 anos. Se a gente pegar aqui só essa parte de menor volatilidade, a gente pode disparar aí em busca de 130, 140, 150 dólares. Isso aí invariavelmente vai puxar as ações do setor. E aí a gente pode ver aquela correção da Vale nem acontecendo. Então, vamos ficar de olho. O cenário aqui está muito positivo para as ações ligadas ao preço do minério, porque o contexto aqui para esse rompimento já está pronto. Só falta realmente acontecer. Na parte de notícias, Vale cai na B3 após o balanço do primeiro TRI, né, de 26. As ações da Vale chegaram a cair 5% na quarta-feira, dia 29, batendo aí nos 80. Tá? Então ela lucrou aí 1,89 bilhão e registrou um EBITDA ajustado de 3,83, porém os números ficarão abaixo do esperado pelo mercado, pressionados pela alta dos custos. Com isso, as ações da Vale chegaram a cair mais 5% e com isso chegaram a ser negociada aí a R$80. Tá? Então, altas e quedas por notícia, normalmente a gente não pode levar muito em consideração. A gente vai precisar ver como o mercado vai se comportar após, próximos dias após a notícia. E essa semana aí pode ser definitiva naquela faixa de suporte que a gente já viu. Na parte de fundamentos, preço ao valor patrimonial 1,91. Já estamos acima de média histórica, já perdemos aquela boa oportunidade de 2024. Preço sobre o lucro 26,06, praticamente aqui em média, né, um pouquinho acima. Dividendos 6,75, está caindo, caiu bastante, mas a gente sabe que isso aí é natural do ciclo do minério. E se a gente tiver justamente na inversão dessa curva de baixa para alta do minério, a gente vai ver também essa curva aí dos dividendos.
Margem EBITDA 36,02, praticamente aqui em média histórica, e um ROI de 7,31 também, aproximadamente em média histórica. Preço justo R$ 54,57. Atualmente a gente está em 81,10. Então vamos ficar ligado, tá? O mercado está decidindo para que lado ele vai. Quem fez o dever de casa agora está tranquilo. Não esqueça de olhar os outros dois vídeos que estão aparecendo em cima para vocês, se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!